consigo. Deixa eu dar fora.
ao Senhor que a tua palavra ela seja guardada, Senhor, no coração de muitos, Pai, e que a tua palavra também, Senhor, ela gere frutos nos corações dessas pessoas ouvintes. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, amém. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no Salmo 51, do 1 ao 6. Confissão e arrependimento. 50. Então, Salmos, capítulo 50, do 1 ao 6. A essência do culto a Deus, que diz: fala, ó poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, a excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os montes santos, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a justiça, porque é o próprio Deus que julga. Amém?
Salmo 50, versículo 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Vamos ter o nosso momento de oração silenciosa, um momento de contrição, onde você vai estar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, confessando a Deus os seus pecados, para que Deus receba o seu culto nessa noite, para que você, com o seu coração limpo, ofereça um culto a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Oração silenciosa, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador, bendito do céu e da terra, a Ti, Deus, as nossas vidas, a vida de nossas famílias, queremos, nesse instante, Deus, te dizer, Senhor, mais uma vez, o quão miseráveis e pecadores somos e o quanto carecemos de Tua graça, o quanto necessitamos do Teu perdão, do Teu amor, de Tua graça, da Tua misericórdia. E nessa mesma oração queremos também ser gratos a Ti, Senhor, pelo fato do Senhor ter levado os nossos pecados, como disse essa canção, ter carregado até a cruz a nossa condenação e ter sofrido, morrido em nosso lugar. E queremos nessa noite, em troca disso, te louvar, bendizer o Teu nome e oferecer um culto, Deus, pessoal e coletivo a Ti. Deus, estou aqui com a minha família, te louvando e te bendizendo. Você que está na sua casa também, confesse a Deus que você é um pecador e que carece da sua graça e da sua misericórdia. Limpe seu coração, a sua alma e ofereça a Deus o seu culto racional nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvar com o novo cântico, hino de número 93, firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar.
irmãos, estamos diante de algumas situações de nossas vidas, ou estamos passando situações em nossas vidas que nos faz recorrer a alguns recursos ou a algumas coisas que precisamos nos deter e em peculiar a nos consagrar a Deus e a buscar Deus de certa forma com mais urgência. Foi nos grandes apertos da vida que Deus mais se revelou aos seus filhos. A grande verdade é que está dando para se descobrir nesses últimos dias a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. A quem esteja louvando a Deus só de lábios e a quem esteja adorando a Deus de todo o coração. Há uma igreja militante e outra igreja que está só nos holofotes, esperando um milagre acontecer, mas sem crer neste milagre. O texto que nós vamos falar hoje, ou aquilo que nós vamos pregar hoje, traz uma perspectiva do que é culto, é cultuar a Deus, a essência do culto a Deus. E há quem esteja brincando de ser crente, e há quem esteja brincando de cultuar a Deus, há quem esteja oferecendo um culto falso a Deus e se esquecendo de que o Pai busca ou procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é que é o essencial. Os salmos fazem parte de um grande gênero literário próprio para expressar a alma do povo em meio a tantas dificuldades, crises, incertezas e principalmente provações. Diante dos desafios da caminhada cristã, alguns oram, outros rezam, fazem súplicas, alguns promessas, outros chamam de votos, alguns cantam, aplaudem e fazem juramentos, vivenciaram pela poesia dos salmos, que produz ou que querem que os salmos produzem para si ânimo, vitalidade, resistência, que produza também alegria para si. Chamamos o livro dos Salmos o título em hebraico de Tehelim, que significa louvores. São orações que têm um único e exclusivo objetivo: manter viva a fé na caminhada cristã rumo aos novos céus e nova terra. Os Salmos lido, interpretado, lido com fé, ele é um alimento para permanecermos ligados à promessa divina nas mais diferentes situações que possamos viver. Por isso, há quem esteja nos últimos dias ou nas últimas horas recorrendo a um Deus com um D maiúsculo, a uma fé que não seja salvífica, a quem esteja buscando algo que dentro de si não
é essencialmente um culto que agrade e que adore ao Deus que te criou para o seu próprio louvor. Certamente o livro dos Salmos é um livro mais lido, mais rezado, mais estudado, mais proclamado. Este livro pode ser dividido em 5 coleções. Os Salmos são considerados a dimensão orando da lei. Eles são, ao mesmo tempo, uma síntese da história de Israel, de sua profecia e de sua sabedoria e da sua lei. Mas muitos querem que os salmos façam milagre só por estar aberto na sua estante, na sua casa. E eu poderia até citar aqui um deles, que é o Salmo de número 91. Mas se você não fizer a aplicação prática para a sua vida, ele não terá efeito nenhum em você. Alguns salmos que são referência, e muitos até têm ele decorado. Além dos 150 salmos do Saltério, há muitas orações nos demais livros da Bíblia. Mas hoje nós queremos nos deter apenas em um deles, que é uma coletânea que contribuiu para a edição desse Saltério, que era o novo cântico de Israel, era o inário de Israel, era o livro dos Salmos. E dentre eles, Asaf, um grande escritor e compositor, escreveu 3 desses salmos, Salmos 50, 73 e 80, e é provavelmente que tenha sido o livro dos cânticos desse grupo de levita cantores. E nessa noite eu queria convidar você a nós lermos, partilharmos do privilégio de alguém um dia ter traduzido a Bíblia para nós e a gente ter em nossas mãos, na nossa língua, este salmo, que é o salmo de número 50. Eu convido você a lermos juntos este lindo salmo e depois nós vamos fazer a exposição dessa linda poesia de Asaf. Ele começa dizendo assim: fala o poderoso, ó Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência da formosura, resplandece Deus. Vem, ó nosso Deus, e não guarda silêncio perante ele, arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta, íntima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai-vos, os meus santos, os que comigo fazem aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais dos bosques, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e os meus são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não tu daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bode sangue de cabrito, ou bebo sangue de cabritos? Versículo 14. Oferece você a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo? Invoca-me
no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces as disciplinas e rejeita as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu comprases nele, e aos adúlteros te associas? Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos? Sentastes para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe? Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem houver a quem vos livre. Versículo 23. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação a Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, que a Tua palavra, Deus, alcance os corações de quem está aqui nesse gabinete onde está sendo transmitido esse culto. E que essa palavra também alcance aqueles que estão agora vendo e ouvindo a Tua palavra, e aos que ainda irão ver, Senhor. Alcança aqueles a quem o Senhor tem já preparado o seu coração para isso. Ó Deus, eu queria abrir um parênteses aqui, Senhor, e te pedir, em nome de Jesus, pela vida de Nilma, Senhor, toma em tuas mãos o coração do pastor Paulo César, que muito aflito está pela saúde da Nilma ter se agravado tanto. Ela está em tuas mãos. Tu és o mesmo Deus que escreveste a Bíblia, que escreveste este Salmo de número 50. És o mesmo Deus que tem preservado a vida da minha família e a vida de muitos. Tu também és o mesmo Deus que podes restaurar a saúde de Nilma nessa noite. Deus, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a essência do culto a Deus, o culto a Deus, irmãos, embora muitas pessoas tentem cultuar a Deus com sinceridade, mas às vezes essa sinceridade não é o suficiente para que Deus receba esse culto. Às vezes você vem com uma boa intenção, mas essa intenção não é a intenção que vai agradar o coração de Deus. Porque a essência do culto está na Bíblia. E nós não podemos inventar ou trazer novos adereços para dentro do culto que foi estabelecido lá no Éden. Desde o Éden, que Deus estabeleceu o culto. Tem um texto lá no livro de Gênesis, se eu não estou enganado, capítulo 4, que diz: e ali se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o culto é algo que sai do nosso coração e precisa ser recebido por Deus. É Deus que deve se agradar do nosso culto, que está já com a sua liturgia na Bíblia. Não há por que nós inventarmos um modelo novo para culto, se o modelo do culto está aqui nos escritos sagrados. E eu queria pontuar nessa noite
3 lições maravilhosas que há neste salmo para nossas vidas. Primeiro está dos versículos 1 ao versículo 5, quando Asaf nos dá 2 recados importantes da essência, da pureza, da qualidade desse culto que nós devemos oferecer ao nosso Deus. Primeiro ele começa dizendo assim, ó, fala o poderoso. O poderoso aqui, irmãos, é o Yahvé, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez as coisas, fez com que as coisas viessem a existir, o Deus que criou o mundo, os seres, aquele Deus lá de Gênesis capítulo 1, que criou todas as coisas e que fez o homem à sua imagem e semelhança para o glorificar. Fala o poderoso, o Senhor Deus. E a primeira pontuação para nós aqui é que a essência do culto a Deus é que é um povo que foi convocado por Deus para o adorar. Olha o que ele diz. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, que é o seu povo, desde o levante até o poente. Versículo 2, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Então Deus está dizendo aqui, aquele texto, que a mulher perguntou a Jesus, olha, os nossos pais adoraram lá no monte Gerizim, e agora nós estamos aqui nesse monte, e tu, o que direis para nós? Em qual desses montes nós então vamos te adorar? E Jesus disse, olha, o Pai, esse fala o poderoso, o Senhor Deus, ele procura, ele vai atrás dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E o versículo 2 diz que ele vai procurar desde Sião, desde os lugares mais remotos, desde onde ele quer buscar os seus eleitos, os comprados, os lavados, que foram salvos por ele naquela cruz, mas nós ainda não sabemos quem são. Mas ele vai atrás, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 3 diz, vem o nosso Deus, e não guarda silêncio perante ele, arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta, desde lá dos céus até a terra, para julgar o seu povo. E ele vem aqui e diz que esse povo será convocado por ele, será chamado por ele, será trazido por ele, através da pregação da palavra de Deus, através da exposição do Evangelho, através da pregação do Evangelho puro, santo, genuíno. E ele diz que esse povo que ele convoca, que ele chama, que ele vai atrás, que vem adorar a ele, ele diz aqui no versículo 5, congregai aos meus santos. E ele chama esse povo, agora ele dá um título a esse povo, aquele povo que andava nas trevas, que vivia numa vida pecaminosa, que vivia fazendo o que queria fazer. Agora, depois que ele chama, depois que ele traz, depois que ele convoca, ele chama esse povo de santos, e ele diz, congregai os meus santos, os que comigo fizeram uma aliança por meio do sacrifício. Então, Deus é quem convoca um povo eleito, privilegiado, um povo que é chamado de nação santa, povo adquirido. É Deus que chama para ele. Segundo, ele vai buscar esse povo nos lugares mais remotos. Terceiro, ele pega esse povo para trazer para a sua congregação. Não há congregação sem pessoas. Não há vidas regeneradas que não foram convocadas para um único fim. O fim principal do homem é glorificar e exaltar a Deus para todos.
do Senhor. Você não foi chamado para ser estrela, você não foi chamado para aparecer, você não foi chamado para ser melhor do que o outro, para cantar melhor do que alguém, você foi chamado para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Foi para isso que você foi chamado. E o versículo 5, ele termina dizendo: congregais os meus santos, os que comigo fazem aliança por meio de sacrifício. O que é que ele quer dizer aqui, irmãos? Ele está dizendo agora que lá na cruz, por meio da cruz, Cristo vai até a cruz para cumprir o decreto de Deus, que quem deveria ir até a cruz seria eu, seria você. Mas essa aliança aqui é uma aliança que é o povo da aliança, que é o povo que foi circuncidado, que foi marcado, que foi feito um pacto para Deus, até chegar na cruz. Quando chega na cruz agora, você não precisa mais fazer a circuncisão, porque hoje a circuncisão chama-se Cristo, que é o autor e o consumador da nossa salvação. Veja o que é que diz no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Aquela antiga aliança que ele fez com o seu povo, que ele chamou, que ele convocou, que ele trouxe. Agora ele diz, trazendo para os nossos dias um modelo de culto pactual, de culto central, de um culto que é um culto da nova aliança restauradora e resgatadora. O que ele diz? Ele diz em Jeremias 31 e 31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ele está dizendo aqui, conforme a aliança antiga. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os houver desposado, diz o Senhor. Versículo 33, ele diz, porque esta é Jesus. Isso ele está falando aqui de Cristo. Deus trouxe Cristo para que essa aliança não fosse mais revogada, não fosse mais quebrada, mas fosse agora uma aliança eterna, de que os seus filhos nunca mais negariam o seu nome, em meio às tribulações, provações, tentações, tudo que viesse a acontecer, essa nova aliança, esse novo pacto. Ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, com os crentes lavados, redimidos e convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus. Depois daqueles dias, dos dias antigos, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, a palavra de Deus. Também no coração lhe escreverei. E ele conclui dizendo aqui, no versículo 33, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, irmãos, está aqui um modelo de culto. Canções ao Deus de Israel. Um povo que Deus chama. Um povo que não era povo, mas ele diz aqui que agora, através da nova aliança, através de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário, ele diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, através dessa nova aliança que Cristo fez conosco. Então o modelo de culto é esse, adorar a Deus, que enviou seu Filho Jesus, para que eu e você pudéssemos dizer que hoje nós somos salvos da ira de Deus, porque o hino que recantou diz que a profecia lá de Israel, a profecia de Isaías 53, diz que ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, qual é a essência desse culto? A essência desse culto é que por Jesus, nós cremos através de Jesus, por meio de Jesus. Nós cremos em um Deus que fala com o seu povo, que se comunica com o seu povo, que deixou as Sagradas Escrituras como um modelo de Deus falando para nós.
O escritor aos Hebreus diz que ele falou nos últimos dias pelos profetas, mas hoje ele fala através de Jesus Cristo. Nós cremos e servimos a um Deus que fala conosco. E olha o que é que ele diz. A partir do versículo 7, ou no versículo 7, ele traz um pedido para o povo de Deus. A essência do culto a Deus é o crente se prostrar a um Deus, que tem o cuidado de falar com o seu povo. Veja bem o que ele diz: escuta, povo meu, e eu te falarei, ó Israel, eu mesmo testemunharei contra ti, porque eu sou Deus, eu sou o teu Deus. Eu não sei se você aí na sua casa pode dizer amém. Eu não sei se você aí na sua casa pode dizer que nessa semana ouviu Deus. Eu não sei se você pode aí na sua casa dizer que Deus falou com você nessa semana. Mas ele está dizendo aqui: escuta, povo. Não preste um culto diferente daquele culto que eu quero, mas preste-me um culto daquele que eu falei para vocês, que está relacionado com a minha aliança. Mas em segundo lugar, ele diz que é um povo que me glorifica. A essência do culto a Deus é você ir para o culto, é você sair da sua casa, é você usar o salmo de número 122 e dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa de Deus hoje é onde você está, é no seu trabalho, é no seu escritório, é no carro, é na sua casa, é não somente no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. São todos os dias, é dia de você invocar, glorificar e agradecer ao Deus que criou você para esse fim. É isso aí. E ele faz essa referência aqui no versículo 15. Olha o que ele está dizendo. Pegue sua Bíblia aí e veja esse texto. No versículo 15 ele diz: invoca-me no dia da angústia. Queridos irmãos, o que tem atormentado você nesses últimos dias? O que será que tem tirado o teu sono, a tua paciência? O que tem feito você crer ou não crer nesse Deus do Salmo 50? O que você faz quando as coisas apertarem para você? E aqui tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que nesses últimos dias perderam seus parentes, perderam amigos, estão em uma situação difícil, porque são duas dores: a dor de perder o parente e a dor de não poder fazer o funeral. Mas se você é do outro grupo de pessoas, que você ainda não perdeu ninguém da sua família, nem um parente, nem um amigo, será que não é motivo de você agradecer a Deus? Não que os outros que perderam também não tenham motivos de agradecer a Deus, porque eles estão vivos. Mas e você, que além de não ter perdido ninguém, você também continua vivo? E o versículo 15, ele diz aqui, claro, com uma contextualização muito clara para você entender: invoca-me, clama. Você lembra daquele texto de quando o profeta dizia, quando Deus dizia para o profeta: clama a mim e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes, ocultas, que tu não sabes. Ele está dizendo aqui no versículo 15: invoca-me no dia da angústia. Talvez Deus esteja falando para você que está angustiado. Talvez Deus esteja falando para você que está com uma angústia, que o dinheiro não vai preencher,
que o remédio não vai resolver, mas que o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, Ele mesmo está dizendo nesse texto: invoca-me, você que está angustiado. E ele termina o versículo dizendo: depois que você me invocar no dia da angústia, se você crê em mim, ele está dizendo, eu te louvarei e tu me glorificarás. Depois você vai glorificar e exaltar a Deus, porque era você que deveria estar lá na cruz. Mas aprove Deus ter ido lá na cruz. Aprove Deus, nos dias de hoje, ter separado você para que a peste, a praga, a doença não esteja chegado ainda na tua tenda, nem na tua casa, nem na tua vida. Será que isso não é motivo de você prestar um culto ao Senhor? Será que você não tem motivos de sobra para dizer a Jesus: Senhor, eu quero te servir, eu quero entregar a minha vida a ti de uma vez por todas? Será que não tem motivos de sobra para você dizer nessa noite, ou no término desse culto, de você dizer que Deus, que você quer que Deus seja o seu Senhor e que Jesus seja o seu Salvador? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Só quem pode te livrar no dia da angústia é o Senhor, que morreu, mas que ressuscitou e que está vivo para todo sempre. Terceiro e último lugar, irmãos, da nossa exposição e do que Asaf está dizendo aqui para nós, é que Deus está falando para você que precisa de salvação. Você precisa se arrepender dos seus feitos. Você precisa declarar que você é um pecador, que você precisa de Deus, que os seus caminhos não são os caminhos de Deus. E quem está dizendo isso é a própria palavra de Deus. A partir do versículo 16, ele está dizendo que vocês, é o Deus que está dizendo, versículo 16, mas o ímpio diz, mas ao ímpio diz Deus: que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios, e não teres nos lábios a minha aliança? Você deve ter uma Bíblia aí na sua casa, ou uma Bíblia no seu celular. Eu estou lendo para você o Salmo 50, versículo 16. E ele está dizendo assim: olha, o que é que adianta se você no dia da angústia não me clamar para eu te livrar e depois você me louvar de todo o seu coração? O que é que adianta você ter uma Bíblia? Olha o que é que ele está dizendo. O que é que adianta você repetir os meus preceitos? O que é que adianta você ter nos meus lábios decorado o catecismo, mas você não faz o uso prático dele? O que é que adianta você não usar o nome de Deus e sair por aí dizendo que está amarrado, que está destruído, que isso e aquilo outro, se você não faz isso de todo o seu coração? Versículo 17, ele diz: uma vez que você diz que tem Deus, diz que crê na aliança, diz que crê no Salvador, diz que crê em um Cristo que ressuscitou, mas o versículo 17 diz: mas você não aborrece a minha disciplina. Você precisa se converter dos seus maus caminhos. O Brasil, a nação, o mundo precisa se converter dos seus maus caminhos. Você diz que tem tudo isso, mas você aborrece a disciplina. O versículo 17 diz: e rejeita as minhas palavras. Você quer Deus, mas você não quer a Bíblia. Você não quer que a Bíblia mande você. Você quer os projetos de Deus, mas não quer obedecer.
aquilo que diz as Sagradas Escrituras. Você pode chamar do que você quiser chamar aquilo que você está fazendo, mas se a Bíblia chama de pecado, é porque é pecado, meu irmão. Versículo 18. Se vê um ladrão, por acaso tu fazia aliança ou te compararia a ele? Ou te associaria a ele? Claro que não. Versículo 19. Soltas tua boca para o mal e a tua língua ainda trama enganos. Ele está falando aqui que o mesmo lábio que glorifica a Deus, o mesmo lábio que diz glória a Deus, o mesmo lábio que diz louvado seja Deus, que diz amém, é esse mesmo lábio que depois profana mentira. Infelizmente eu vou ter que dizer o que está aqui, porque está dentro do contexto. Quantos crentes, irmãos, não têm mentido agora nesse auxílio emergencial? Quantos crentes, que o versículo 18 diz, solta a boca para o mal e a tua língua trama engano. Está aqui na palavra de Deus. Quantos crentes que não têm mentido, sabe, irmãos, adulterando números, mentindo, dizendo uma coisa ou outra para se beneficiar de 600 reais, vendendo seus preceitos, negociando seus princípios. E você quer uma nação? Você quer que a nação mude? Comece por você. Você fala de corruptos, de mentirosos. Comece por você. Comece por você. Está no versículo 17. Porque Deus enviou Jesus, o seu único filho, para que você se convertesse dos seus maus caminhos, das suas coisas erradas, dos seus lábios enganadores. Ele criou você para a glória do nome dele. Versículo 20. Senta-se para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe? Tens feito estas coisas e eu não me calei. Pensavas que eu era teu guia, mas eu a ti erguerei. Olha, irmãos, o que é que esse versículo 20 está dizendo para você? É para você que Deus está falando nessa noite. Preste atenção. Tu sentas para falar contra o teu irmão. Você está afligindo um dos mandamentos de Deus. Você está afligindo o 9º mandamento. E você não se dá conta disso? Deus está falando para você nessa noite. Que a essência do culto é isso. É você se desviar do falar mal, do adultério. O adultério aqui, irmão, não é só o adultério conjugal, não, é como eu acabei de falar. Quantos crentes, carteirinha de membro, foi batizado, está aí. Aliás, tem muitos deles que até já receberam o auxílio emergencial usando mentiras. Olha o que diz o texto. Sabe por que isso acontece? Simplesmente porque nessa hora, nesse momento, quando tudo isso acontece, há um surto que dá na sua mente, na sua vida. Versículo 22. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus. Pessoas que se esquecem de Deus por causa de 600 reais. Pessoas que se esquecem de Deus por qualquer coisa. Se esquecem de Deus e profanam o nome de Deus, a glória de Deus. Andam pelos seus próprios caminhos. Considerai nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não despedace, sem haver quem vos livre.
Sabe por que Deus está dizendo isso para você nessa noite, meu querido? Porque Ele te ama. Porque Ele não quer deixar que você pereça. Porque o melhor de Deus não está por vir. Não. O melhor de Deus já veio. E eu estou te oferecendo Ele nessa noite. Eu estou dizendo para você nessa noite que Ele quer te salvar no nome dele, Jesus. Ele é o melhor de Deus. Para você se livrar. Você que se esqueceu de Deus. Você já fez? Está feito, não tem problema. Já fez, está feito. Mas Ele traz para você nessa noite perdão. Ele traz você nessa noite para você salvação. E eu quero concluir com o último versículo desse texto. Que eu queria dizer para você que nada está perdido. Que a igreja na terra ainda é a escola do mundo. E que nós estamos andando por caminhos cheios de espinhos, mas nós estamos de volta para casa. Está perto, queridos irmãos, da gente voltar para o nosso lar. E para você que não é crente confesso, eu queria dizer para você nessa noite que Deus tem algo para você chamado Jesus, para fazer morada na sua vida. Não tem nada perdido. Nem que você tenha mentido, tenha errado, tenha adulterado. Não importa como você nasceu, se você foi fruto de um estupro, se você só se alegra no dia quando você comete uma mentira, não importa. Jesus é o autor e consumador da tua vida, e Ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele também diz que se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Não tenha medo, pois, finalmente, ao concluirmos nossa mensagem de hoje, Deus anuncia algo tremendo, que não é aquele que ganhou o prêmio Nobel da Paz, não é o líder, o maior líder espiritual que domina o mundo, não é o presidente da república, mas é Deus que anuncia a salvação, dando Jesus para ser o teu Salvador. Pare de prestar um culto falso e comece a prestar um culto verdadeiro a Deus. Deixe de fazer as coisas erradas e comece a partir de hoje a fazer as coisas certas. Preste um culto verdadeiro a Deus. Esqueça a indisciplina, a injustiça, a maldade e até mesmo o esquecimento que você tinha de Deus. Eis que Cristo Jesus morreu para salvar e lembrar a você nessa noite que há salvação para a tua vida. Sim, você mesmo que está pensando aí que não há, sim, há salvação para você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo 23 do nosso texto, ele diz: vocês que o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E o que prepara o seu caminho, Deus está dizendo, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. E a salvação de Deus é Jesus. Ele está dizendo aqui que você precisa oferecer um culto a Ele, para você o glorificar com as suas atitudes. Glorificar a Deus, irmão, não é estar glória a Deus, glória a Deus. Não é isso. É glorificar a Deus com as suas atitudes, com o seu gesto de amor. Glorificar a Deus é você, no final da noite, dobrar os seus joelhos e dizer: Pai, muito obrigado, porque eu sou pobre, miserável, pecador e estou vivo. Glorificar a Deus é você, na hora da sua refeição, você pegar a sua refeição e dizer: Pai, graças a Deus, porque muitos não têm comida e eu tenho. Ele quer que você preste um culto a Ele e o glorifique, e ande no seu caminho.
E entenda que você veja a salvação. Quem é essa salvação? Essa salvação é Jesus. E nessa noite é noite de salvação para a sua vida. É noite de salvação para a sua casa. Ele entrou na sua vida. Você não está vendo esse Facebook por acaso. Você não está vendo ou verá essa mensagem amanhã no YouTube por acaso. Não. Foi Deus que preparou tudo isso para você. Ele disse: eu vim para que você tenha vida e tenha vida com abundância. Porque, mais uma vez eu repito, aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e pudéssemos nascer de novo. Hoje é noite de salvação. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, agradecendo a Ele por esse culto nessa noite. Louvar, orando, bendizendo o seu nome, dizendo o quanto Ele é importante para nós. Nessa oração eu quero apresentar aqui Beto de Mãe Santa, que pede oração por toda a sua família e as demais pessoas que estão nos ouvindo e nos escutando nessa noite. Vamos orar? Convido a todos para vir para cá, para nós orarmos. Que a palavra de Deus, ela encontre guarida em nossos corações nessa noite. A essência do culto é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Nossa gratidão a Ti, porque nós não queremos só Te cultuar uma hora. E nem, Senhor, nós estamos aqui para alcançar um grande número de seguidores no YouTube. Nós estamos aqui porque nós estamos oferecendo o nosso melhor, é o que temos de melhor, Senhor, para oferecer isso. É esse culto a Ti, Deus. E Ele não vai terminar agora. Nós vamos continuar Te adorando com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, com as nossas devocionais, com as nossas boas obras. Mais uma vez, Deus, obrigado que a Tua palavra, ela encontre guarida nos corações das pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Muito obrigado, Deus, por tudo. Toma em Tuas mãos a vida de Pedro nessa noite, a vida de sua família, a vida de Dinda também, Senhor, a vida de todos os irmãos da Igreja Presbiteriana da Reforma, Senhor, aqui na cidade de Capim. Abençoa o prefeito, todas as autoridades que há nessa cidade. Abençoa também todos os pastores que há nessa cidade. Abençoa o padre dessa cidade, Deus, os seus membros, a sua igreja. Que cada pessoa que escutou, crente ou não crente, nessa noite, toma em Tuas mãos, Senhor, a família de Rafael, Senhor. Conforta a família de Rafael, ó Deus, nessa noite, Deus, o encontro da família deste jovem que partiu tão cedo, mas que o Senhor é aquele que livra e que faz com que a gente ande altaneiramente. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. Mais uma vez, vai ao encontro de Nilma, do pastor Paulo César. Fica conosco, Senhor. Abençoa a minha vida, de Daniele, a vida de Rei, de Sandra e Ciele, a vida de Ida, de Cassiane, de Dona Damiana e de todos os irmãos aqui da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados sobre todos os filhos de Deus, todo o Israel de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Nossa reunião de hoje está encerrada. E que você se lembre que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso viverá o homem. Boa noite.